Olá, meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro com o professor Heron. E a gente vai continuar dentro daquilo que nós planejamos com vocês, né? De resolver questões de revisão, com uma questão de eletrostática, 5 de dinâmica e 2 de magnetismo. E eu escolhi algumas questões agora que me permitem conversar com vocês sobre outros aspectos importantes que podem suscitar, né, um tema para a prova, entendeu? Então, vou resolver algumas questões, eu vou resolver, me alongar um pouquinho mais, mas eu espero que você fique atento a essas pequenas chamadas que eu vou fazer com vocês aqui, porque talvez não dê tempo de. Aliás, no tempo não dá para resolver todas as questões, né? Todos os tipos. Então a gente tem que aproveitar e criar um mecanismo de aproveitar o exercício da melhor forma possível. Então vamos lá? Então vamos nessa, gente. Ó, o primeiro exercício é esse aqui, ó. Um raio é uma descarga elétrica na atmosfera. Geralmente ele começa com pequenas descargas elétricas dentro da nuvem que liberam os elétrons para iniciar o caminho de descida em direção ao solo. A primeira conexão com a Terra é rápida e pouco luminosa para ser vista a olho nu. Quando essa descarga, conhecida como nível escalonado, encontra-se a algumas dezenas de metros do solo, parte em direção a ela outra descarga com cargas opostas, chamada de descarga conectante. Forma-se então um canal de raio, um caminho ionizado e altamente condutor. É nesse momento que o raio acontece com a máxima potência, liberando grande quantidade de luz e som. Então está aí a fonte. Com base no texto e nos conhecimentos sobre eletrostática, atribua verdadeiro V para verdadeiro F falso às afirmativas a seguir. A maioria das descargas elétricas atmosféricas ocorre quando o campo elétrico gerado pela diferença de cargas positivas e negativas é próximo de zero. Vamos ver isso. Vamos ver. E a corrente elétrica gerada pelo raio produz um rápido aquecimento do ar. E sua inevitável expansão produz o som conhecido como trovão. A corrente elétrica gerada a partir de um raio pode ser armazenada e utilizada posteriormente para ligar o equivalente a 1000 lâmpadas de 100 watts. Para saber a distância aproximada que o raio caiu, é preciso contar os segundos entre a observação do clarão e o som do trovão. Ao dividir o valor por 3, obtém-se a distância em quilômetros. A energia envolvida em um raio produz luz visível, som, raio-x e ondas eletromagnéticas com frequência na faixa de AM. Então vamos ver aqui. Ó. A primeira, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Uma nuvem que produz raios, né, ela é uma nuvem polarizada. Então veja, aqui em cima ficaram as cargas positivas e aqui embaixo as cargas negativas. Então ela está polarizada, correto? Lembra que nós falamos o que é polarização? A separação de cargas positivas e negativas. Note também que nas nuvens, isso aqui não são prótons e elétrons, né, sim, mas íons positivos e íons negativos. Podemos ter alguns elétrons também, mas são íons, né, provenientes da evaporação da água e de outros elementos, porque a água não é uma água pura e a atmosfera também não é pura. Então, essa evaporação, a subida da água para a formação e a condensação em grandes altitudes, gera esses íons aqui, né? Então, essa nuvem ficou polarizada, ok? Muito bem. Note também, isso aqui pode ser invertido também, tá, gente? Esse positivo pode estar embaixo e o negativo em cima, não tem problema não. Não tem problema. A única diferença é que vamos inverter essa análise, ó. Se eu tenho uma nuvem polarizada e uma terra, que a terra tanto pode ser positiva quanto negativa, né? Porque ela é um elemento de maior massa, né? Próximo da nuvem. O que acontece? Nós vamos ter um campo elétrico aqui, ó, entre terra e nuvem. Um campo elétrico. Esse campo elétrico ele tem que ser suficiente para quebrar um negócio chamado de rigidez dielétrica. Por quê? Porque o ar ele não é um bom condutor de eletricidade, né? Por conta da sua natureza particular, né? Das partículas. O que seria um bom condutor, né? Um gás bom condutor? Quando as partículas que o compõem, elas se alinham e formam uma espécie de canal por onde as cargas poderiam passar. Então, quando você tem esse campo elétrico formado
da positiva para a negativa, ó, da Terra para o ar, e esse campo for suficiente para alinhar todas as partículas que temos aqui na atmosfera, então nós temos um canal condutor aberto aqui, não é isso? Então tá aqui, ó, mais um exemplo, né, em termos de valores de temperatura, né, ó, nas temperaturas mais baixas, né, tendem a ficar as cargas mais positivas, né? Então tá aqui, né, as cargas negativas embaixo, a chuva e os raios acontecendo aqui, ó, entre terra e nuvem. Mas não é o único fenômeno que acontece, não é entre terra e nuvem apenas. Pode acontecer esse mesmo fenômeno aqui entre nuvem e nuvem. Nuvem e nuvem, entre uma nuvem e outra. Ou dentro da própria nuvem também podem acontecer raios, né? Esse mesmo fenômeno. Mas o que nós estamos interessados aqui é entre nuvem e terra. Então vamos lá. A primeira afirmativa dele foi o seguinte: a maioria das descargas elétricas atmosféricas ocorre quando o campo elétrico gerado pela diferença de cargas positivas e negativas é próximo de zero. Ora, se o campo elétrico gerado pela diferença de cargas fosse próximo de zero, a rigidez dielétrica do ar não seria rompida e as descargas não ocorreriam. Okay? Quer dizer, nós não teríamos condições mínimas para que cargas se movimentassem entre nuvem e terra. Aliás, você também pode pensar assim, ó, quando forma-se esse campo elétrico, as cargas negativas se movem contra o campo e as positivas a favor do campo. Ora, quando essas cargas negativas começam a descer e depois essas positivas sobem, é o encontro dessas cargas positivas com essas negativas que vai formar o fenômeno que nós conhecemos como raio. Ok? A segunda, a constante elétrica gerada pelo raio, a corrente elétrica gerada pelo raio produz um rápido aquecimento do ar e sua inevitável expansão produz o som conhecido como trovão. Exatamente essa é a definição de trovão, porque o raio ele é dotado de grande energia térmica, e quando esse raio rasga o ar, ele aquece o ar, o ar sofre um aquecimento muito repentino, e vocês estudaram com seu professor de calor que esse aquecimento ele provoca uma expansão, né? Então as moléculas do ar tendem a se expandir por conta do aquecimento do raio, e essa expansão vai vai se chocar contra as outras moléculas de ar que também estão ali na vizinhança. E esse choque entre as camadas de ar aquecida e não aquecida provoca um fenômeno sonoro que nós chamamos de trovão. Outra, a corrente elétrica gerada a partir de um raio pode ser armazenada e utilizada posteriormente para ligar o equivalente a 1000 lâmpadas de 1000 watts. Gente, não tem como a gente armazenar a corrente elétrica de um raio. Não tem como armazenar porque a gente não sabe, eles são imprevisíveis, a gente não sabe exatamente onde vão cair. Né? E não adianta, seria um investimento muito grande você criar para-raios e esperar que uma tempestade aconteça, e se a tempestade é um acaso da natureza. Então, não há como a gente armazenar raios, ok? Uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês aqui é a seguinte, olha, gente, aqui em cima eu tenho um potencial negativo e aqui eu tenho um potencial positivo. Então, entre terra e nuvem, forma-se uma diferença de potencial. Além do campo elétrico formado entre terra e nuvem, há uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, gente, ela pode rolar até de 100 mil volts, entendeu? E essa diferença de potencial é que vai dar a energia. Lembra? Trabalho da força elétrica é a carga vezes a diferença de potencial. Então, se há diferença de potencial aqui entre terra e nuvem, e se há cargas elétricas em movimento, essas cargas vezes a DDP é a quantidade de energia que esse raio vai dispor, certo? Trabalho é igual a Q vezes U, né? Certo? Então, para saber a distância aproximada em que o raio caiu, é preciso contar os segundos entre a observação do clarão e o som do trovão. Ao dividir o valor por 3, obtém-se a distância em quilômetros. Então, se você adotar a velocidade do som no ar como 340 metros por segundo, imagine um intervalo de tempo entre a observação do clarão e o som do trovão seja de 6 segundos, por exemplo. Então, você ouviu lá o clarão, né? Aí você contou,
Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, puf, ouviu o barulho. Ora, a distância aproximada da queda do raio seria 2.040 metros, ou 2.004 quilômetros, né, por exemplo. Então, é só dividir 6 por 3 que encontramos a distância mais aproximada de 2 quilômetros, né, porque é o tempo de ir e voltar. Ok? Então, está verdadeiro, sim. Última. A energia envolvida em um raio produz luz visível, ok, produz luz, né? É um fenômeno luminoso. Som, claro, produz o efeito trovão. Agora, raio-x e ondas eletromagnéticas com frequência na faixa de AM. Ah, muito bem. Isso para a gente poder saber qual é, por que essa questão é verdadeira, você deveria consultar, então, aquela tabelinha, né? Não é bem uma tabela, né? É um espectro de ondas eletromagnéticas, né, para que você possa comparar isso aqui, ó, a luz visível, os raios-x e as ondas de rádio, elas estão mais ou menos no meio do espectro eletromagnético, correto? Então, essas outras ondas são possíveis de serem criadas, já que você obtém luz visível, que está no meio, né, entre raio-x e ondas de rádio. Né? Na tabela, o raio-x está aqui em cima, a onda de rádio está aqui, a luz está aqui. Então, quando o raio produz a luz aqui no meio, é porque ele produz um pouquinho acima e um pouquinho abaixo também. Então, a terceira opção, essa última opção é verdadeira também. Beleza? Então, tá aí. Esse tema é um tema muito interessante. E esses aspectos que eu abordei com vocês aqui, seria legal que você os dominasse. Ok, vamos lá. Questão número 2. Agora vamos entrar na dinâmica. Em um carregador de baterias para tablet, encontra as seguintes informações. E nós temos aqui o adaptador, né, um carregador. Né? Ele diz aqui que ele pode, a entrada pode ser de 100 a 240 volts, ou seja, é um aparelho bivolt. Ele trabalha com uma frequência de 50 e de 60 Hz, ou seja, essa tomada em que você tem que colocar esse adaptador é uma tomada cuja corrente seja corrente alternada. Lembre-se que esse negocinho aqui, ó, Hertz, frequência, só existe para corrente alternada. Corrente contínua, o próprio nome já diz, é contínua, não alterna nada. Agora, a corrente alternada, sim. Ok? Uma saída de 5 volts, quer dizer, ele entra 110 no carregador e sai para o seu aparelho 2 volts. Ok? Então, nós temos duas correntes aqui, 0,35 na de entrada e 2 amperes na saída. O seu aparelho funciona com 2 amperes. Seu aparelho, o tablet, né? Ok. Quanto tempo esse carregador levaria para preencher totalmente a carga de uma bateria nova, completamente descarregada e de capacidade 7.000 miliampere hora? Desconsidere as perdas por efeito Joule. Então vamos ver aqui. Analisando a capacidade da bateria completamente descarregada, nós temos 700 mAh. Lembra que eu falei para vocês, né? Essas coisas aqui são mais importantes, a interpretação das unidades, do que o próprio número. Porque o número é uma conta, e conta ela pode mudar apenas mudando o número, mas a interpretação das informações das unidades, elas são mais importantes. Então aqui nós temos o mili, que é 10 a menos 3, ampere, que é a unidade de corrente, hora, que é a unidade de tempo. Lembre-se que ampere é coulomb, olha aqui, a quantidade de carga elétrica, coulomb por segundo, tudo em sistema internacional, correto? Uma hora são 3.600 segundos. Então a gente pode escrever que 700 miliampere hora é igual, 7.000, né, gente? 700, tô doido. 7.000 mili, 10 a menos 3, ampere, coulomb por segundo, hora 3.600 segundos. Com isso eu vou poder cortar segundo com segundo. Fazendo essas contas aqui, eu vou encontrar 25.500 coulomb, porque eu vou cortar segundo por segundo. Vai sobrar coulomb. Agora, veja, para que a bateria seja recarregada, são necessários, então, essa quantidade de 25.200 coulombs, ok? 7.000 mAh é igual a 25.200 coulombs. Sabendo que da saída do carregador flui 2 amperes, porque isso está escrito aqui, 2 amperes na saída do carregador, 2 amperes.
e 2 amperes corresponde a 2 coulombs por segundo, a gente pode pensar que 2 amperes de corrente elétrica por bateria, temos um total de 2 coulombs por segundo, correto? Então vamos ver aqui, ó. A corrente é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo, essa é a definição matemática de corrente elétrica, então o tempo vai ser a quantidade de carga pela corrente. 25.200 coulombs dividido por 2 amperes. Opa, ficou... Eu não vi essa formatação aqui, ó. 2 amperes, né? Então eu vou poder fazer o cálculo de 12.600 segundos, ok? É o tempo que eu tenho para carregar. Então eu transformei isso aqui em de miliampere-hora para coulomb. Eu vi que são 2 coulombs por segundo, então eu tive que dividir isso aqui, né? Na expressão da carga aqui, né? Então eu consegui calcular o tempo necessário em segundos. Agora, só que ele quer a resposta em horas, é só dividir por 3.600, 3,5 horas, a resposta certa, a letra E. É muito importante essa análise, tá, gente? De unidades aqui, ó, miliampere, transformando para coulomb, olha essa transformação aqui, ó, milha 10 a menos 3, ampere é coulomb por segundo, hora 3.600 segundos, para que eu possa achar a resposta em coulombs. Depois é só aplicar a mesma fórmula que nós temos aqui, ó, né? A corrente é a carga pelo tempo, o tempo é a carga pela corrente. Só que ele precisa de uma corrente de 2 amperes, porque está escrito aqui. Alguém pode perguntar, mas por que você não usou 0,35? Porque essa aqui é a saída do carregador. Sai do carregador para o aparelho, para a bateria, 2 amperes. Isso aqui é o que entra no carregador. E aqui é o que sai para a bateria. E a bateria está no celular, no tablet. Então, é essa carga corrente aqui que vai alimentar a bateria. Essa aqui vai alimentar o carregador. Ao entrar numa loja de materiais de construção, o eletricista vê o seguinte anúncio: economize. Lâmpadas fluorescentes de 15 watts têm a mesma luminosidade, ou seja, capacidade de iluminação, que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. Gente, esse tipo de questão é muito, muito comum, ok? Muito importante. Então, veja bem, ó, ele está dizendo aqui sobre a mesma luminosidade. Uma lâmpada de 60 watts incandescente, ela ilumina com a mesma intensidade de uma lâmpada de 15 fluorescente. Lâmpada fluorescente não é de LED, é aquela compridinha, né? Que tem na sala de aula lá. De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que em 1 hora a economia de energia foi de quanto? Quanto foi que o cara economizou aqui? Bom, da equação do consumo de energia nós temos, olha, energia é potência vezes tempo. Lembre-se que essa fórmula aqui não é uma fórmula exclusiva da eletricidade, mas ela é de toda a física. Então, a lâmpada fluorescente é 0,015. Opa, por que, professor? Porque, olha aqui, gente, ele quer aqui ó, a economia em quilowatt-hora. Então, como ele me deu aqui em watts, eu tive que passar para quilowatts. Então, é só dividir por 1000. Correto? Então, está aqui, 0,15, o tempo de 1 hora, né? Porque ele quer também economia. Vamos ler de novo, olha aqui, ó. Ele quer saber que em 1 hora, qual é a economia. Então, eu tenho aqui a energia potência vezes tempo, a potência vezes tempo. Essa foi a energia da lâmpada fluorescente, essa da incandescente. A diferença de uma para outra, que é o que foi economizado, 0,45. Ok? Então, apesar de ser uma questão que você poderia dizer, poxa, mas essa é muito fácil, professor. Claro, mas você não pode negligenciar com as coisas fáceis, lembra? Você não pode negligenciar, não. As fáceis, você tem que olhar para elas e dizer, vou te fazer, eu vou fazer. Tá? Você está aí, mas eu vou fazer com muita atenção, tá? Porque a gente não pode lamentar depois e falar daquele tradicional tapinha na testa, né? Ai, puxa vida, errei a mais fácil. Não, você não vai errar mais fácil. Aliás, você não vai errar nenhuma, né? Nenhuma. Mas não negligencie as questões fáceis, tá, gente? Olha, são meus 30 anos de sala de aula, eu vou dizer para você. Todos os anos a gente escuta isso. Não permita que isso aconteça com você. Não negligencie as questões mais simples, seja ela de qualquer disciplina. Ok? Vamos embora. Em uma época de intenso calor, um aparelho de ar-condicionado com potência de 1.500 watts ficou ligado por mais tempo, chegando à marca mensal do consumo igual a 7.500 watts hora.
Determine quanto tempo esse aparelho ficou ligado por dia. Então é a mesma coisa, tá vendo? É uma mesma questão, usando a mesma noção de energia, né? De fórmula e tudo mais. Então tá aqui, ó, energia potência vezes tempo, ele já me deu a potência em watts. E a energia consumida em watts-hora, então eu não preciso transformar watts e watts-hora. Quando eu cortar watts com watts, vai sobrar o tempo em horas, certo? Próximo, essa questão agora, olha. Analise afirmações a seguir, referentes a um circuito contendo 3 resistores de resistências diferentes, associados em paralelo e submetidos a uma certa diferença de potencial, verificando se são verdadeiras ou falsas. 1. A resistência do resistor equivalente é menor do que a menor das resistências dos resistores do conjunto. 2. A corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. 3. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Vamos ver qual é a sequência verdadeira. Então vamos lá. A resposta é a letra D. Bom, a resistência do resistor equivalente é menor do que qualquer das resistências dos resistores do conjunto. Minha gente, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui. Para que você usa uma associação em paralelo? Você faz uma associação em paralelo quando você quer diminuir o valor da resistência equivalente. Diminuir o valor da resistência equivalente. A resistência equivalente de uma associação em paralelo, ela é sempre menor do que qualquer resistor da associação. Lembre-se, ó, vou repetir para você, hein? Eu estou repetindo para você. A associação de resistores em paralelo, a gente utiliza quando a gente quer diminuir o valor total da resistência. Quando você quer aumentar, você bota a associação de resistores em série, porque a associação em série é só somar. Então, na associação em série, o resistor equivalente é maior do que qualquer um da associação. Na associação em paralelo é o contrário. O resistor equivalente é menor do que qualquer um da associação. A outra que ele fala é essa aqui, ó. A corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. Gente, a corrente elétrica é menor. Já estava aqui, não precisava nem de voltar o slide, né? Então vamos lá. A corrente elétrica, ela é inversamente proporcional à resistência. A gente aumenta a resistência para diminuir a corrente. E o contrário, né? A gente diminui a resistência para aumentar a corrente. Então a resistência de um chuveiro, ela é muito menor do que a resistência de uma lâmpada, de um ferro elétrico. Quem consome mais corrente elétrica tem resistência menor. A resistência do chuveiro é 11, 10, 11, 12 ohms. A de um ferro elétrico aí é 80 ohms, 50 ohms. A de uma lâmpada incandescente, 200 ohms. A resistência do chuveiro é pequena. Quanto menor for a resistência, maior é a corrente, maior é o consumo de energia. Ok? A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Olha, gente, a potência elétrica dissipada, preste atenção, a potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Gente, a potência elétrica é maior para o resistor de menor resistência. Presta atenção. O resistor, a função dele é dissipar a potência. Dissipar a potência, dissipar a energia. A energia dissipada pelo calor. Essa é a função. No resistor, a energia, potência dissipada são úteis. Essa é a função dele. É dissipar na forma de calor. Ok? Então vamos lá. Agora, a potência não é igual a U ao quadrado sobre R. Potência e resistência não são inversamente proporcionais. Então, veja isso, ó. A potência elétrica é maior para o resistor de menor resistência. Isso se deve ao fato de a corrente elétrica ser maior nesse resistor. Quer dizer, quanto menor o resistor, maior a corrente. Como a potência dissipada é proporcional ao quadrado da corrente, também tem isso, né? Haverá aquela R ao quadrado, né? Potência igual a R ao quadrado. Então, se eu tenho uma corrente maior, tenho uma potência maior. U é igual a potência é igual a 2 sobre R. Quanto menor a resistência, maior a corrente, maior a potência. Né? Haverá maior dissipação de energia para a menor resistência. É o que eu falei, a resistência de um chuveiro é muito menor do que a resistência de um ferro elétrico. Então, entendeu? Ou de uma lâmpada incandescente. Então, a resistência pequena gera uma dissipação muito grande. Quando você está mudando a temperatura do chuveiro, você está na temperatura lá, verão.
Você tem uma resistência. Quando você botou na posição inverno, a água esquentou mais? Ah, é? Esquentou? Então é porque você diminuiu a resistência do chuveiro, aí entrou mais corrente elétrica para dentro do chuveiro e a água esquentou mais. Né? Aumentar a temperatura da água no chuveiro é você diminuir a resistência do chuveiro e não o contrário. Questão 6. Um grupo de amigos foi passear no fim de semana em um acampamento rural onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou 2 lâmpadas, diferentes fios e bocais. Perto de anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts e 110 volts e o gerador produzia uma tensão de 220 volts. Então, olha só, eu tenho 2 lâmpadas, de 60 watts para 110. Atenção aqui, ó, 60 watts, 110. Essa lâmpada aqui, isso aqui são os valores nominais. Essa lâmpada, se você ligar ela em 110, ela vai dissipar a potência vai funcionar a potência de 60 watts. Só que o gerador só produzia 220. Então, para que as lâmpadas pudessem funcionar de acordo com as suas especificações, ou seja, brilhar com 60 watts em 110, e o circuito tenha a menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de 2 bocais ligados de que maneira? Então, vamos ver. Se você ligar eles em série, quando você liga resistores em série ou lâmpadas em série, elas não dividem a potência. Opa, perdão, desculpa. Não divide a DDP. Não há uma queda de DDP. Se você liga em série 2 lâmpadas em série, vou até ligar aqui de novo, né? Ó, lâmpadas que são ligadas ou resistores em série, eles dividem a DDP. Vocês notaram que eu não estou nem escrevendo? Eu não estou mais escrevendo, porque nós já falamos tanto disso que está na hora de você começar a escrever isso aqui. Ó. Não pode mais deixar para cima da hora. Vamos escrever aqui. Ó, quando você tem associações em paralelo, você tem a mesma DDP. Quando você tem associações em série, você soma as DDPs. Se eu tiver 2 resistores iguais ligados em série, eles vão ficar com a mesma DDP. E se eu ligar a associação em 220, cada um vai ficar com 110. Cada um fica com 110. Se eu ligar eles em paralelo, eles vão ficar com a mesma DDP de 220. Que é a DDP da bateria, do gerador que ele falou lá. Agora, se eu botar em série, eles vão dividir a DDP do gerador. Eles dividem a DDP. Em série, divide a DDP. Em paralelo, divide a corrente. Mas eu quero que... Eu não posso ligar uma lâmpada naquele gerador de 220. Ela é 110. Se eu ligar 110 e 220, vai queimar a lâmpada. Então eu ligo elas em série, que aí se eu ligar em série, elas vão dividir a DDP. Aí cada uma vai ficar com 110. Né? Então voltemos aqui. Olha só. Agora, em relação... Então, quer dizer, eu tenho que já sei que eu vou ligar elas em paralelo, né? Em série, perdão. Série. Agora, e o fio, gente? Eu vou ter que usar, ó, além disso, usando-se fios mais grossos, consequentemente de menor resistência, é possível diminuir as perdas energéticas decorrentes do efeito Joule. Então, esse é um outro fator extremamente importante. Ó. É aquela lei de Ohm, né, que é a primeira lei de Ohm, que diz o seguinte, ó, a resistência de um fio ela é proporcional ao seu comprimento. Quanto maior o comprimento do fio, quanto mais comprido, maior a resistência. É por isso que a resistência do chuveiro é enroladinha. Porque se você botar ela esticada, ela não cabe toda dentro do chuveiro. Aí você faz uma enroladinha molinha, e ele cabe. Né? Então, quanto maior for esse comprimento, maior a resistência. Com relação à grossura, a bitola, quanto mais grosso for o fio, menor é a resistência. A resistência é inversamente proporcional à área. Aquela forma, resistência é igual a ρL sobre A. Né? Então, quanto mais fino for o fio, maior é a resistência. Então, maior a perda por efeito Joule. Então, quanto mais fino for o fio, mais ele esquenta. Então, se ele quer que eu evite perdas de energia, como diz o texto, eu tenho que usar fios mais grossos. Correto? Tá aí, então. Aqui, ó. Letra A. As lâmpadas têm que ser ligadas em série e eu tenho que usar fios de maior espessura. Presta atenção nessa questão, hein, nesse tipo de abordagem. Hein? Presta atenção nesse tipo de abordagem. Não vai só decorar a fórmula, tem que pensar, ok? Presta atenção nessa abordagem aí, que isso é muito cara de Enem, esse troço aí. Aproxima-se um ímã de um anel metálico. Agora a gente vai fazer as duas de magnetismo, né?
de um anel metálico fixo em um suporte isolante, como mostra a figura. A movimentação do ímã em direção ao anel. Então veja, eu estou com um anel fixo e esse ímã, estou aproximando esse ímã com o polo norte, beleza? Então, essa aproximação não causa efeitos no anel, produz uma corrente alternada no anel, faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa, produz uma corrente no anel causada por uma força de atração entre anel e ímã, ou produz uma corrente elétrica no anel causada por uma força de repulsão entre o anel e o ímã. Gente, olha, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu botei essa questão? Porque a pessoa apressada, ela vai chegar aqui e vai dizer o seguinte, ó, letra B. Eu tenho certeza que você pensou isso. Eu tenho certeza que quando eu estava lendo aqui, você leu, você falou, letra B, não precisa nem de ler mais. Né? Pois é, aí é que está o problema. Ó. Vamos ver isso aqui. Ó. A primeira, não causa efeitos no anel. Claro, não, a gente já sabe isso. Né? A aproximação de um ímã dentro do anel provoca a variação do fluxo magnético dentro do anel, então provoca uma corrente elétrica. Então a primeira é falsa. A segunda, produz uma corrente alternada no anel. Falsa. Por que é falso, professor? Claro, a corrente alternada deve ser um movimento de aproximação e de afastamento. O texto está dizendo que o anel está se aproximando. Aproxima-se de um ímã, um anel metálico fixo em um suporte isolante. Aproxima-se. Este movimento, olha lá, o movimento do ímã em direção ao anel, produz uma corrente alternada. Não produz corrente alternada, não. Só produz a corrente em um sentido. Agora, quando ele se aproximar e depois se afastar, aí no afastamento, a corrente muda de sentido. Então, gente, presta muita atenção aqui. Eu vou falar com você aqui de novo, aqui olhando para você. Ó. Vou falar aqui de novo olhando para você. Gente, o zelo que você tem que ter, o zelo que você tem que ter, é a atenção na leitura do problema. Essa questão aí poderia ser letra B, se não existisse a letra E. Poderia ser. Vai falar, não tem outra, né? A mais próxima da verdade é essa letra B. Mas dá uma olhadinha na letra E. Então, cuidado, lê tudo com atenção. Não precisa ter ler devagar também, não. Meu Deus, não. Leia com atenção. Então, vamos ver o que diz essa questão, a letra E. Por que ela é a resposta correta? Vamos ver aqui. Ó. A letra... aqui pode dizer que o polo sul do ímã vira polo norte. Gente, por favor, né? A gente não consegue nem dividir, separar os polos de um ímã, que dirá fazer o norte virar sul, sul virar norte. Isso é impossível. Produz corrente elétrica no anel causada por uma força de atração entre o anel e o ímã. Não. É muito pelo contrário. É na repulsão. Quando esse ímã se aproxima, o anel ele se opõe ao movimento do ímã. Se o ímã está se aproximando com o polo norte, o anel também vai criar um polo norte, porque rejeita a aproximação. Quando esse ímã se afastar, aí o anel vai criar um polo sul, porque ele quer rejeitar o afastamento. Então o anel sempre rejeita o movimento do ímã. Quando se aproxima, ele cria o mesmo polo do que o ímã na aproximação, porque ele rejeita a aproximação. Quando o ímã se afasta, ele cria um polo contrário, porque ele rejeita o afastamento. Então, ele atrai o ímã de volta. Ok? Então, vamos lá. Ó. Agora, a letra aqui. Ó. Letra E. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre o ímã e o anel. Essa é a questão verdadeira. É uma repulsão. Entendeu? Esse anel repele o ímã na aproximação, quando ele se aproxima. E essa criação desse campo magnético aqui vai ser um polo norte desse lado. Vai criar uma corrente elétrica aqui. Mas será alternada apenas quando ele se afastar. Né? Aliás, apenas não, né? Quando ele se aproxima e se afasta. Aí é corrente alternada. Ok, gente? Então, muito cuidado com essa questão aí. Preste bem atenção nas justificativas que eu coloquei para vocês aqui. Lê bem isso com atenção. Número 8. O desenvolvimento do eletromagnetismo contou com a colaboração de vários cientistas, como Faraday, por exemplo, que verificou a existência da indução eletromagnética. Para demonstrar a lei de indução de Faraday, um professor idealizou uma experiência simples. Construiu um circuito condutor retangular, formado por um fio com resistência total de R igual a 5 ohms, e aplicou através dele um fluxo magnético, φ, cujo comportamento em função do tempo t é descrito pelo gráfico abaixo. Então vamos analisar esse gráfico. Olha, entre 0 e 2 segundos, esse fluxo era 0. Entre 2 e 4 segundos, houve uma
um aumento do fluxo de 0 até 100 Tesla metro quadrado, né, que é Weber. Então, olha aqui, ó. Então, aqui houve uma variação do fluxo magnético. Entre 4 e 8 segundos, esse fluxo permaneceu constante. E entre 8 e 12 segundos, o fluxo teve uma redução. Então, o fluxo magnético cruza perpendicularmente o plano do circuito. Em relação a esse experimento, considere as seguintes afirmativas, considerando-as como corretas ou erradas. Então, vamos ver aqui. Primeiro, a força eletromotriz induzida entre 2 e 4 vale 50. Então, tá aqui, gente. Ó. A força eletromotriz E é igual a ΔΦ sobre ΔT. 100 menos 0 sobre 4 menos 2. Olha aqui, ó, entre 4 e 2, entre 2 e 4 segundos, o fluxo é de 0 a 100, né? E isso vai me dar, então, 50 volts. Ok, então está certa a número 1. Número 2. Entre 2 e 4 segundos há um aumento do fluxo, e então teremos uma corrente elétrica em um sentido. E entre 8 e 12, se há uma redução do fluxo, então há uma inversão no sentido da corrente elétrica. Se entre 2 e 4 há um aumento do fluxo, então teremos uma corrente elétrica em um sentido. E entre 8 e 12 há uma redução do fluxo, então temos uma inversão no sentido da corrente elétrica. Opa, peraí. Então, olha aqui, gente. A corrente que circula o circuito entre 2 e 4 tem o mesmo sentido que a corrente que passa entre 8 e 12. Falsa. Daqui para cá, nós temos um aumento. A corrente vai num sentido. Daqui para cá, houve uma redução, conforme eu li para você antes de ler o texto. Eu não sei porque eu fiquei... mas vamos lá, vocês entenderam, né? Então vamos voltar aqui, ó. Ó, a corrente elétrica que circula entre 2 e 8 tem o mesmo sentido entre 8 e 12? Claro que não. Aqui houve um aumento do fluxo, aqui uma redução do fluxo. Aqui é como se o ímã estivesse se aproximando e aquele se afastando do anel. Então há uma inversão no sentido. Então não é o mesmo sentido, não. Número 3. A corrente que circula pelo circuito entre 4 e 8, entre 4 e 8, vale 25 amperes. Gente, entre 4 e 8, o fluxo é constante. E quando o fluxo é constante, tem corrente elétrica? Não, quando o fluxo é constante, a corrente é zero. Então tá aqui, ó, errado. Entre 4 e 8 não há uma variação do fluxo magnético, ou seja, ΔΦ é igual a zero. Então, se ΔΦ é igual a zero, 0 dividido por T, a força eletromotriz é igual a zero. Nós não temos força eletromotriz nem corrente, entendeu? Então, quando só existe corrente elétrica e força eletromotriz induzida, se houver variação no fluxo. Aqui não tem. 4. A potência elétrica dissipada no circuito entre 8 e 12 é 125 watts. Então, olha aqui, gente. A potência não é E2 sobre R? Né? A DDP não é 50? R, né? R4? Peraí que eu acho que 5, né? R5. Opa, não, peraí, perdão. Aqui, ó. 25 ao quadrado, R igual a 5. Certo? Não, peraí. É 2 sobre R. Ah, tá. Ah, sim. Daqui a gente vai tirar a DDP. Perdão, gente, desculpa. Aqui a gente tirou a DDP. A DDP é 25 volts, né? Jogando aqui na fórmula da potência, 2 sobre R, né? 25 ao quadrado dividido por 5, 125. Está correta essa questão. Está correta, né? Corretíssimo. Então vamos lá. Gente, então esse é a aula de hoje, beleza? Essa é a proposta de hoje. Então, olha bem, vou chamar a sua atenção. Prestou atenção nas coisinhas que eu chamei a sua atenção? Você prestou atenção? Aquelas coisinhas que eu fiquei falando lá entre a nuvem, a DDP gerada, a ionização do ar, o campo elétrico que se forma, a quebra da rigidez dielétrica, etc e tal, né? Então, isso tudo tem a ver com o campo elétrico. Essa é a função do campo elétrico. Não adianta você ficar gravando aquela expressão do campo elétrico, tal. Se o que vai cair, se cair alguma coisa em relação a isso, é exatamente isso, para que você tenha a
a noção de campo elétrico para poder explicar um fenômeno. Como é esse, por exemplo. Ok? Então, esse é um. Sobre a geração de energia elétrica dentro de um campo elétrico. O trabalho da força elétrica é igual a Q vezes U. E depois as outras de eletromagnética, de dinâmica, que eu coloquei duas questões muito fáceis, mas que, para dizer para você não se descuidar dessas questões fáceis. E a outra, que eu botei uma resposta logo no começo para mostrar para você que às vezes você lê uma resposta apressadamente e você perde a chance de acertar uma questão também considerada muito fácil. Beleza? Gente, no mais, um abraço para vocês. Na semana que vem nós vamos manter essa estratégia, só que agora na semana que vem a gente vai fazer uns exercícios um pouquinho mais elaborados para a gente dar fim a essa primeira etapa de revisão para a gente voltar depois. Beleza? Um abraço grande para vocês. Até a próxima.